Boa noite, amigos do Ordem de Cecília. É com muito prazer que chego aqui para mais um estudo e dizer que hoje nós vamos ter a participação de um grande amigo e companheiro de grupo, né, do grupo que atua, o Rafael Mesquita, que vai fazer a sua participação cantando algumas músicas para a gente durante esse estudo. E para começar, eu vou ler a página de preparo e a gente fazer a nossa prece para começarmos o estudo da noite de hoje. Nada como um dia após o outro. O que ontem era melancolia, hoje se transforma em alegria. O que antes foi considerado um fracasso, agora se torna em uma vitória. Os desacertos de outrora se transformarão em jubilosas oportunidades de corrigenda. Na vida as coisas são assim, cheias de indas e vindas, com possibilidade de refazer o caminho em que se segue. Veja um exemplo disso. O dia se encerra, mas dá lugar à noite que se inicia, a cada qual com sua importante função em nossa vida. Então, fica aqui essa linda mensagem de oportunidades, de recomeços, sempre uma chance de transformar aquilo que a gente pode ter errado, né? Uma pedra ali de tropeço pode virar uma pedra de impulso, de transformação. Então vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nós possamos a cada dia mais conseguir colocar em prática tudo que a gente vem estudando, que a gente possa, Senhor, olhar para dentro de nós com toda a caridade possível e transformar cada vez mais esse nosso eu em busca que esse nosso eu possa se melhorar e cada vez mais em busca da perfeição, em busca de melhorar suas más tendências e que a gente tenha sempre um olhar caridoso para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nos solicitam ajuda, para aqueles que nos solicitam uma palavra amiga, um consolo, uma atenção, que a caridade possa estar em nossos atos no dia a dia, de forma tão natural quanto respirar, Senhor. Então eu peço que nos abençoe sempre, para que nós possamos ser uma luz, uma chama divina em cada lugar que a gente possa estar, em cada lugar que a gente resida, que a gente possa colocar os seus ensinamentos em prática, principalmente dentro da nossa casa, com aquele próximo ali, aquele próximo que está com a gente no dia a dia. E ele é muito importante na nossa caminhada. Que assim seja. Então, vamos começar aqui fazendo uma reflexão. Né? Muito interessante essa página, né? É uma página que eu achei muito, que casa muito com o estudo de hoje, que vai falar sobre felicidade e infelicidade relativas. E essa página, ela é um convite para a gente enxergar a vida de uma forma diferente, enxergar a vida de uma forma positiva, né? Nos convida a acabar com as amarras, né, do sofrimento, né, de enxergar a vida de uma forma mal-humorada, de tentar enxergar as coisas boas da vida, ver como a vida é bela, enxergar tudo pelo lado bom. E para começar, eu vou ler uma história, contar aqui uma história, que o nome da história é assim: Tudo que Deus faz é bom. Havia um rei que não acreditava em Deus, né? E ele tinha um servo fiel que acreditava em Deus. Acreditava muito em Deus. E esse servo sempre falava para ele: Deus é bom o tempo todo. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus é um pai amoroso. E esse servo sempre falava isso para ele. E o rei: tá bom, vamos caçar. Foram caçar.
No meio da caçada, o rei se descuida, um javali ataca ele e arranca o dedinho. O servo consegue matar o javali, o rei fica furioso e começa a gritar com ele: como é que Deus é bom? Como é que Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não tinha perdido esse dedinho. E reclama e reclama. Quando chegam de volta ao castelo, ele manda prender o servo na cela mais suja e mais fétida que existe. Aí o servo fica lá e o rei fica lá nos seus aposentos, né? No conforto dos seus aposentos, em recuperação. O rei se recupera e decide caçar sozinho. E resmungando o tempo todo: Deus é bom, veja lá, Deus é bom. E vai caçar. Durante a caçada, ele percebe que se perdeu no caminho. Está meio perdido e vai andando mais, escuta um barulho na mata, pensa que é a caça, daqui a pouco ele é rendido por uma tribo. Aí ele fica assustado, é levado. É uma tribo de canibais. Vão fazer um ritual e ele é o prato principal, ele é a oferenda daquela tribo. E vai. Começa todo aquele preparativo. Quando está aquele preparativo todo, estão amarrando ele, vem um ancião. O ancião começa a examinar o rei. Olha. Quando olha para a mão, o ancião, ó. Aí o rei fica assim, todo mundo para. Aí o ancião fala: esse homem não tem um dedinho. Não pode. Esse homem não pode ser sacrificado. Aí ele vai embora. O rei volta numa felicidade. Volta, chega lá. Manda fazer uma festa, manda soltar o servo fiel. Aí fala com o servo: você tem razão, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Por causa de eu não ter um dedinho, não fui sacrificado, tal. Aí começa a falar. Aí daqui a pouco ele fala: mas só uma coisa que eu não compreendo. Se Deus é tão bom, por que ele deixou você ser preso? Aí o servo fala: meu rei, se eu fosse com você, com certeza eu teria sido a oferenda, com certeza eu teria morrido, pois eu tenho todos os dedos das mãos e todos os dedos dos pés. Então, Deus é bom o tempo todo. Então essa é uma historinha para elucidar para a gente e que casa também com essa página de preparo, que mostram para a gente que a felicidade, né? A felicidade, ela é possível ou não? A felicidade é um ponto de vista, né? Então a gente tem uma pessoa que tinha fé, que enxergava a vida da melhor forma e levava a vida mais alegre. Uma pessoa com poucas posses materiais, mas com uma riqueza muito grande dentro do coração. E outra, uma pessoa que tinha tudo, um grande reinado, mas não conseguia enxergar nem as obras, nem as grandezas de Deus. Então, a felicidade, a paz, né? Todas as virtudes que a gente pode desenvolver dentro da gente, elas dependem muito do nosso ponto de vista e elas estão muito ligadas à gratidão. A gratidão é algo que, diferente da fé, que vai crescendo de uma forma mais de exemplificar, né? A fé, a gente tem que ir vivenciando coisas e ela vai aumentando no decorrer do tempo, né? E a forma como a gente acredita, a forma como a gente exercita a nossa fé. A gratidão é uma coisa que a gente pode começar ela treinando, né? A gente pode treinar a gratidão e depois até ela virar uma coisa natural, porque fé todos nós já temos, né? Só não sabemos o tamanho, né, da fé. A gente não tem como medir o tamanho da fé de cada um. O importante é que nós temos, por isso somos companheiros de caminhada, por isso professamos essa fé, né, em Jesus, nos espíritos, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos e assim podemos ser gratos pela nossa doutrina, que é o Consolador Prometido, que nos dá respostas para as grandes perguntas da humanidade: da onde viemos, para onde vamos, qual o nosso objetivo
para a gente mais precisamente qual o objetivo da nossa encarnação, né? Por que há tantos sofrimentos no nosso planeta? Pois é um planeta de provas e expiações, com maior preponderância do mal, mas isso não nos impede de fazer o bem, de espalhar o bem, né? E de levar essa mensagem da Boa Nova que Jesus veio nos trazer há 2020 anos e que até hoje é um sol que brilha dentro de nossos corações. Então, na pergunta 920, fala assim... Não, antes de entrar na pergunta, eu vou pedir agora para o nosso amigo Rafael cantar uma música chamada Força do Bem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro.
sentido e não há nada, 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 pois a força do bem é o maior poder. Então agora vamos falar da pergunta 920. Pode um homem gozar de completa felicidade na terra? Podem, gente. Pode o homem gozar? Nós podemos gozar de plena felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Como eu disse, nós estamos em um planeta de prova e expiação. Esse planeta, ele é um hospital, uma escola, um lar, um planeta onde a gente teve a oportunidade de estar nesse corpinho de carne e dar mais um passo na nossa caminhada, mais um passo na nossa evolução. Então, por isso que aqui a gente ainda vai ter esses episódios que muitas vezes nos deixam escandalizados, muitas vezes nos deixam tristes, nos deixam sem esperança. Mas a gente sabe que a passagem desse mundo para um mundo de regeneração que já está acontecendo depende de cada um de nós, né? Uma frase muito conhecida é: seja a mudança que você quer ser no mundo. Então, a gente, durante esse estudo, a gente vai ver que a gente pode ser o grande responsável pela mudança do mundo, pela mudança do nosso lar e principalmente pela nossa mudança. A gente é o responsável pela nossa mudança e pela nossa felicidade, pela criação de ser um ser pacífico, um ser feliz na medida do possível. E os espíritos completam a resposta assim, ó: de nós, porém, depende a suavização dos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a felicidade aqui, ela não vai poder ser plena, mas a gente pode ser muito feliz, mas muito feliz aqui na Terra. Vai depender da gente. Quando eu não vou na sequência, não vou para 921, eu vou para 933, né? Que a gente fez essa reflexãozinha aí de se é possível ser feliz. Se a gente parar para pensar, parem aí para pensar um pouquinho. Se você, aí buscando na memória, vocês têm mais momentos felizes ou mais momentos infelizes, né? Aí agora a gente vai procurar a causa dessa infelicidade. Por que que a gente é infeliz? Aí na 933, Kardec pergunta: se os homens são responsáveis pela falta, né, pela sua infelicidade material, né, pela sua infelicidade por falta de coisas, eles serão também responsáveis pelos seus sofrimentos morais? Aí os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, da nossa vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões numa palavra, são torturas da alma. Aí, na 914 e 916 do Livro dos Espíritos, vai falar do uso das riquezas, né? E como a prova da riqueza pode ser difícil. Porque a prova da riqueza, ela vai despertar todas as paixões. A prova da falta de recursos, né? A prova da pobreza, da miséria, ela causa muito mais reclamação com a providência divina, né? Ah, Deus me abandonou porque eu sou assim. Ela nos deixa mais resignados.
E a prova da riqueza causa uma falsa ilusão de se poder tudo, uma falsa ilusão de que essa vida aqui é eterna e você vai levar todos aqueles bens para algum lugar. Mas a gente sabe que no desenlace, né, quando a gente desencarna, a gente só vai levar os aprendizados, as consequências das nossas ações. Então aqui ele enumera algumas coisas que, não sei se vocês lembram, né? Se vocês já escutaram, eu quando era da infância tinha uma musiquinha que falava assim: onde mora a Dona Felicidade? Aí para esse estudo aqui eu fui procurar no YouTube, agora tem até um videozinho. Eu vou fazer um resuminho assim da música, né? Da história que ela conta. Fala de uma criança que estava procurando a felicidade, ela procura na televisão, nos brinquedos, em todos os lugares no parque, e quando ela para sozinha para refletir, ela encontra a felicidade dentro dela. Se a gente fizer uma analogia com a reforma íntima e os aconselhamentos de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a reforma íntima, para ela acontecer, a gente tem que refletir toda a noite, né? Parar para refletir e ver como foi o nosso dia, se a gente conseguiu executar o bem, se a gente fez o mal, e olhar para aquele espelho, né? Botar um espelho imaginário assim, olhar para o nosso interior e ver lá o que a gente encontra. A gente vai encontrar a felicidade? Vai. A gente pode encontrar a felicidade lá dentro. Mas se a gente olhar direitinho, a gente pode encontrar lá dentro também o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a inveja. E essas coisas são coisas que dificultam a nossa felicidade. Ele explica muito bem aqui: de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. A gente precisa, é muito interessante assim, ó, nas instruções aos espíritos, nas instruções aos discípulos, ele fala: ide pregar o evangelho. E aí ele vai falando algumas outras coisas, aí tem um pedaço que ele fala assim: não precisará de 2 sandálias, 2 túnicas, cajado, que eram elementos de viagem, elementos para viajante. Falava que eles, para irem num lar, quando chegarem num lar, se eles fossem bem aceitos, desejar a paz. Quando Jesus fala ali para eles que eles não precisavam de 2 sandálias, 2 cajados, cintos, nada disso, na verdade eles iam precisar, mas Jesus estava querendo exemplificar que eles iam precisar do necessário. Jesus fala assim: não terão nenhum ouro, nenhuma prata, nem cobre, porque aquele que trabalha, Deus proverá, será sustentado. Ele queria mostrar que o trabalho no bem não precisa de nada além do essencial, da boa vontade. Então, os discípulos, os apóstolos, né? Os apóstolos nessa instrução já sabiam que o reino de Deus, a implantação do reino de Deus, ela não ia precisar de nada material. O reino de Deus é como uma semente que nasce em nossos corações. Então a gente tem que procurar dentro da gente a origem dessas coisas aqui. Eu separei uma história sobre ciúme, vou falar de alguma dessas paixões. Essas paixões dificultam um pouco a nossa felicidade, né? E como que a gente encontra essa felicidade? Como essa felicidade vai ser presente nos nossos dias, nas nossas escolhas, nas nossas ações? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí, poxa, como eu faço para seguir os ensinamentos de Jesus? É fácil? É fácil tentar agir como Jesus agia? Não. Isso requer um trabalho, né? Um reverdecer dos nossos corações. Esse reverdecer simboliza a gente florescer novamente, tirar o homem velho, acabar com todas essas paixões. É um processo fácil? Não. Aí falando da história de ciúme que eu falei que ia contar, o nome
são 3 personagens na história, né? Um casal e o filho. O casal, o nome da esposa é Neuza, o marido Claudenir e o filho João. João, um adolescente, começa a trabalhar e traz para casa o telefone da chefe no primeiro dia. A chefe coloca lá o telefone, escreve com todo carinho, o nome, o telefone, e dá para João. João volta para casa muito feliz, coloca em cima da geladeira e vai tomar banho. Sua mãe é uma pessoa extremamente ciumenta. Uma pessoa extremamente ciumenta. Ela vê coisas o tempo todo, imagina coisas o tempo todo e aquele ciúme a corrói por dentro, né? É uma coisa terrível na sua vida. E ela olha aquilo lá e imagina ser o telefone de uma amante de Claudenir. Aí liga, fala um monte de impropérios, um monte de coisa para a pessoa do outro lado na linha, que era a chefe do filho dela. E depois que ela já se alongava naquele ato insano, a chefe do filho dela fala assim: eu não conheço nenhum Claudenir. Aí a ficha cai nela, ela desliga. E para ela falar pro filho que ligou. Graças a Deus aquilo não teve uma consequência maior. Mas a gente vê que o ciúme estava corroendo aquela pessoa, né? O ciúme estava fazendo o dia dela infeliz. E eu acho que depois desse episódio assim, ela começou a se melhorar, começou a praticar as leis de Deus. E como a gente faz para praticar as leis de Deus, né? Como a felicidade vai aparecer nisso aí? Vai aparecer, como ele disse aqui, na importância que a gente dá às coisas do mundo. E tem uma música que exemplifica muito isso, né? Que exemplifica como Jesus veio e transformou esse modo de ver o mundo, como Jesus transformou a nossa vida quando trouxe a Boa Nova e nos mostrou um Deus amoroso, um Deus que não é um Deus punitivo, e também nos mostrou que o grande centro dos ensinamentos era o ser humano. A grande importância do reino de Deus era o coração de cada um, independente da classe social, independente da raça, independente das posses, independente de qualquer coisa. Jesus foi só amor, caridade e ensinamento em todos os seus atos. Então agora o Rafael vai cantar a música Ele Veio. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe
que nos abriga, por seu amor haveremos de amar, e ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Que ele veio. Aí agora eu gostaria de falar assim sobre o foco que as pessoas dão para a vida, né? O foco que as pessoas dão para ser feliz. Trazendo mais para o cotidiano, a gente agradece pelo trabalho, né? A gente agradece por coisas que nos são necessárias. Aí a gente tem que lembrar muito assim do que é o necessário para a gente viver. Qual é o nosso objetivo na encarnação, né? Qual é o objetivo da encarnação? Se melhorar, né? Buscar a perfeição. Todos nós um dia seremos perfeitos. Todos nós um dia chegaremos ao mesmo patamar que o nosso grande guia e modelo. E só depende de nós essa transformação, só depende de nós essa caminhada. A Santa Cecília, né, que dá nome aí ao Ordem de Cecília, é uma pessoa que tinha a forma que ela enxergava a vida era uma forma diferente. Ela começou a conhecer as mensagens de Jesus através de Paulo. Olha só. E ela ficou uma pessoa totalmente espiritualizada, totalmente encantada com as obras com os ensinamentos de Jesus, né? Com a obra que ele fez, com tudo que ele fez. Então, o que acontece? A trajetória dela é muito diferente. Aí, quando ela foi prometida para casar, quando chega na época do casamento, ela se abre para o noivo, fala que fez um voto de ajudar as pessoas, que ela não quer casar, que a vida dela é se dedicar a ajudar a outras pessoas. E o noivo dela, escutando aquilo dali, compreende, se converte, fala para o irmão que era ateu também, eles dois se convertem, pegam todas as suas riquezas, doam para os pobres, né? Aí o prefeito da cidade fica muito aborrecido, manda prender os dois, pergunta sobre as riquezas deles, eles falam que deram para os pobres, ele manda executar os dois, chama Cecília é levada pelos guardas, perguntam para ela sobre as riquezas, ela fala que doou para os pobres, e ele fica muito revoltado, e ela começa a falar da intenção dela, do trabalho dela para os guardas, e os guardas vão e ficam impressionados, se convertem e libertam ela. Ele manda um outro grupo de guardas para o castelo dela, mandam colocar ela na sala de vapores, e pessoas que ficassem lá mais de algum tempo morriam. Daqui a pouco Cecília, quando eles abrem, ela está viva. Ele vai e manda um carrasco decapitar ela, e ela sobrevive, vive alguns dias ainda, há tempo de escrever uma carta para o Papa, falando que era para
ele doar tudo dela, fazer da casa dela uma igreja, e na hora do seu desenlace ela ainda canta uma linda música, e na igreja católica ela vira padroeira, né, da música sacra e dos músicos. Então aí a gente viu uma pessoa que tinha o foco da vida voltado todo para ajudar o próximo, todo para o trabalho do próximo. Foi uma pessoa feliz, foi naquilo que ela se propôs. A felicidade dela era ajudar o outro, né? A felicidade dela era colocar em obra os ensinamentos de Deus. Ela amou ao próximo como a si mesmo e amou a Deus acima de todas as coisas. É uma linda trajetória. Aí a gente fica parando para pensar, poxa, mas será que eu consigo? Cada um consegue na medida do possível, na medida da sua transformação. Uma coisa que a gente pode fazer, a gente não precisa comparar a nossa caminhada com a do outro. A nossa caminhada não precisa ser igual a do outro. A gente tem que pegar aquilo como exemplo e colocar em prática dentro dos nossos limites. Ninguém aqui está pedindo para fazer igual Santa Cecília e doar tudo que se tem. Muitas pessoas vão ser felizes casando, outras vão ser felizes ficando solteiras. Mas o grande ponto da vida é o foco que se dá, a importância que se dá às coisas. Nós nos reunimos e estudamos para buscar uma reforma íntima, para buscar uma melhora a todo momento. E essa pandemia nos deu a oportunidade de ficar mais próximo dos nossos próximos, né? Não existe mais próximos do que os próximos que estão na nossa casa, que estão ao nosso lado, no dia a dia, e que a gente pode colocar em prática todos esses ensinamentos. Tudo que a gente aprende dentro da nossa casa, a gente está tendo a oportunidade. Essa pandemia está mostrando para a gente o que é essencial, o que é essencial para a nossa vida, o que a gente precisa buscar para ser feliz, o que nos torna felizes, né? O que nos torna feliz de verdade. Eu fiquei pensando sobre o que me torna feliz e comecei a ver que são diversas coisas pequenas, diversas coisas tocantes, né? Como uma música, como uma lembrança de um amigo, como me reunir com as pessoas que congregam comigo das mesmas ideias, das mesmas opiniões, trabalhar, eu sou do grupo que tive a oportunidade de ficar trabalhando de casa, sinto muita falta de trabalhar presencialmente, continuo trabalhando remoto, e fiquei vendo que a nossa felicidade, a nossa transformação, ela depende de nós, e fiquei muito grato, muito agradecido por ter oportunidade de estudar mais a doutrina, de ver tantas palestras, tantos shows, tantas músicas. O movimento espírita se transformou num momento de adversidade. Todas as casas, todos os movimentos procuraram uma nova forma de levar a mensagem. E deu para se sentir muito acolhido, deu para ver que a felicidade, os ensinamentos, a vontade de trabalhar está em todos os lugares. Só basta a gente enxergar as coisas boas, né? Enxergar, como a página pede, o lado bom. Uma história muito conhecida, que é a história de Jorge, amigo de Chico, é uma pessoa extremamente grata. Eu nem vou contar novamente essa história, porque eu já contei ela algumas vezes, mas um pedaço que eu gosto de ressaltar da trajetória de Chico Xavier, lógico, mas da história de Jorge, amigo dele, é que Jorge era uma pessoa extremamente grata a Deus. Quando ele conversava com Chico, ele falava: "Ai, Chico, eu vim olhando as árvores, as nuvens, os passarinhos." Era uma pessoa extremamente agradecida a Deus, extremamente agradecida às obras que Deus fez, extremamente agradecido por esse planeta, pela casa que ele vivia, pela oportunidade de frequentar uma casa espírita, pela oportunidade de conviver com Chico, pela oportunidade de recitar uns pequenos poemas que Chico dava oportunidade a ele, onde muitas pessoas tinham um pouco de ojeriza, né, pelo que a pessoa que conta essa história fala dele, que ele não tinha um cheiro muito agradável, mas Chico exercia a maior caridade com ele, que era a caridade da atenção, a caridade da conversa,
a caridade do afeto e de dar dignidade a uma pessoa, de tornar aquela pessoa ali importante, de aquela pessoa ser membro de um grupo que trabalha em comunhão de Jesus, de um grupo que se apoia na evolução, cada um responsável pela evolução do outro, cada um dando oportunidade para o outro se reconhecer útil, de se reconhecer falho, de pedir desculpas e de seguir em frente, de reconhecer os erros e falar, eu posso mudar. Cada dia e cada noite é uma oportunidade. Como diz Emmanuel, cada instante da vida de Jesus foi um ensinamento. Cada instante da nossa vida pode ser um aprendizado e uma oportunidade de seguir em frente. Sigamos em frente. Todos nós somos importantes. Todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém e principalmente na nossa, procurando a felicidade dentro da gente, procurando acabar com essas paixões, para que a gente tenha do outro lado um despertar, um desenlace bem vitorioso, sabendo que conseguimos domar as nossas más tendências. Então, cada dia é uma oportunidade. A felicidade se faz presente e bate na nossa porta a cada momento. A cada momento. Como eu sou feliz de poder compartilhar esses ensinamentos de Jesus, como eu sou feliz de poder me reconhecer um aprendiz, um pedinte da misericórdia de Deus, um pedinte da ajuda dos espíritos superiores que me iluminem, que estejam presentes nas minhas decisões, me inspirando. E eu sou muito feliz por ser companheiros de vocês nessa caminhada. E agora, para terminar, vou pedir para o Rafael cantar para a gente uma música Ser Feliz. E Ser Feliz fala de como, da importância da amizade, como o outro é importante na nossa vida. Sem o outro, a gente não consegue nada. Nada, nada. O homem mais especial que passou pela face da terra andou com 12 pessoas, curou milhares. Sua mensagem está aí até hoje, para bilhões de pessoas. Então, viver em sociedade é importante, né? A sociedade vai se transformar através da transformação de cada um de nós. E vamos ficar com essa música que vai ficar como a nossa prece final. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até um próximo encontro. Ser feliz, poder compartilhar nossos momentos, abrir o coração, deixar fluir palavras de alegrias e lamentos. Ser feliz, poder chamar alguém de meu amigo, em outro coração achar abrigo, se acaso algum dia precisa. Ter amigo é tão bom, me sinto mais seguro de que não vou viver na solidão, pois ter amigo é bom. Ser feliz, ser feliz, poder compartilhar nossos momentos, abrir o coração, deixar fluir palavras de alegrias e lamentos. Ser feliz, poder chamar alguém de meu amigo, em outro coração achar abrigo,
se acaso algum dia precisa. Ter amigo é tão bom, me sinto mais seguro de que não vou viver na solidão. Pois ter amigo é bom, ser feliz. Pois ter amigo é bom, ser feliz. Ser seu amigo é bom, sou feliz.